O livro de hoje surge no cânone bíblico como um livro singular. Diferente da lei, da história ou da profecia, apresenta uma coleção de poemas de amor que celebra o desejo e a união física entre um homem e uma mulher. Sua inclusão nas escrituras gera, desde a antiguidade, um desafio interpretativo. Como conciliar a linguagem erótica com a sacralidade do texto bíblico? Eu sou Vandeir Freire, você está no canal Sempre um Livro e hoje vamos conversar sobre Cântico dos Cânticos. Esse vídeo dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nenhuma obra manteve por séculos o duplo estatuto de poesia amorosa e texto espiritual. A tensão entre leitura literal e leitura simbólica moldou a tradição judaica e cristã. Este vídeo examina a autoria, datação, estrutura, imagens poéticas, história canônica e a relação entre eros e leitura espiritual. Busca esclarecer por que o amor é descrito como força decisiva e vitoriosa. O cântico é um conjunto de poemas de amor. Não traz narrativa, leis, profecias ou menção ao nome de Deus. Compõe-se de monólogos, diálogos entre os amantes e intervenções das filhas de Jerusalém que funcionam como coro. Sua estrutura fragmentada levou alguns estudiosos a propor reconstruções dramáticas, hoje, em geral, abandonadas. O livro não narra uma história, mostra a experiência amorosa em sua intensidade, busca, encontro, perda e reencontro ocorrem fora de um tempo contínuo. O foco é o desejo vívido no presente. Desejo vivido no presente. A compreensão do cântico exige compará-lo à poesia amorosa do Egito e da Mesopotâmia. Os poemas egípcios, ali por volta de 1300 a.C., apresentam paralelos nítidos. O uso de irmão e irmã como tratamento afetuoso, metáforas naturais e a presença marcante da voz feminina. O cântico compartilha esse ambiente simbólico. A poesia nupcial suméria e babilônica, associada ao rito do casamento sagrado, usa imagens de fertilidade e exaltação mútua. O cântico, porém, exclui elementos mitológicos e transforma a linguagem ritual em poesia amorosa entre duas pessoas. Assim, o livro reelabora tradições poéticas conhecidas, mas desloca o erotismo do culto religioso para a relação humana e recíproca. O diálogo entre amado e amada estrutura o livro. As filhas de Jerusalém aparecem como testemunhas e comentaristas. Seu refrão, não desperteis o amor até que ele queira, afirma que o desejo tem seu próprio ritmo e não pode ser forçado. A alternância das vozes reforça a igualdade entre os amantes. Ambos buscam, chamam e louvam um ao outro. O amor não é dominação, mas reciprocidade. As descrições corporais é a descrição poética do corpo do amado ou da amada. Suas metáforas recorrem à natureza e à arquitetura. Olhos como pombas, cabelo como rebanho, dentes como ovelhas lavadas, pescoço como torre, lábios como flores perfumadas. Me desculpem aqui a divagação, mas este livro, em alguns momentos, me lembrou duas músicas do Roberto Carlos, sendo uma delas Côncavo e Convexo. Para quem não conhece, ouve lá. A música é a descrição de um ato sexual. E outra música do Roberto Carlos que descreve também
este ato é a música cavalgada. Ouçam essas músicas. São poéticas, são bonitas, mas você sabe o que está descrito ali. Então, Cântico dos Cânticos, em alguns momentos, realmente me fez lembrar essas duas músicas. Então, o objetivo não é retrato realista, mas expressão de beleza e desejo. O corpo amado torna-se parte da criação. A metáfora do jardim fechado sintetiza intimidade e exclusividade. O título hebraico atribui o livro a Salomão. A forma da preposição permite várias leituras: autoria, dedicação ou estilo. Elementos como referências à corte e à flora podem sugerir um contexto ligado ao rei. A crítica moderna favorece uma data posterior ao exílio babilônico. Aramaísmos, palavra de origem persa, como pardes, para pomar, e reconstruções típicas do hebraico tardio, indicam composição entre os séculos 5 e 2 a.C. A atribuição salomônica teria função honorífica comum na antiguidade. O livro enfrentou resistência por causa de seu teor erótico. No debate de Yavne, que foi ali em 90 depois de Cristo, sua inclusão foi defendida por Rabi Akiva, que interpretou o texto como alegoria do amor entre Deus e Israel. A leitura simbólica justificou sua permanência no cânone. A hipótese mais aceita é que o cântico reúne poemas de origem diversa, talvez ligados a festas de casamentos. A unidade atual se deve ao trabalho de um compilador que valorizou a reciprocidade entre as vozes, colocou o texto sob a figura de Salomão, organizou o conjunto de modo a culminar na afirmação da força do amor. O jardim fechado, como eu já disse, simboliza intimidade reservada ao amado, representa potencial de vida e sugere um Éden restaurado. Sexualidade como bem e não como culpa. Vinho, leite, mel e perfumes evocam prazer e plenitude. As especiarias eram associadas ao luxo e ao culto, conferindo ao amor o tom de celebração sensorial e solenidade. Pombas, gazelas e corças expressam delicadeza, agilidade e espontaneidade. As raposinhas simbolizam ameaças discretas ao amor. A natureza reflete tanto o risco quanto a beleza do desejo. A amada fala mais que o amado. Até na Bíblia, hein? Expressa desejo, busca e iniciativa. Em um contexto patriarcal, essa centralidade é incomum e destaca o caráter igualitário do vínculo entre os amantes. O Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é uma obra singular no cânone hebraico. Diferente dos textos sapienciais e proféticos, apresenta uma coleção de poemas de amor que tratam do desejo com franqueza, elevando-o à experiência de valor espiritual. Então, este vídeo que está examinando a sua estrutura dialogada e coral, seu lugar na tradição literária do Antigo Oriente Próximo, e a tensão entre leituras literais e alegóricas. Sustento que sua força está na recusa em assumir apenas um sentido. O texto circula entre o plano físico, histórico e teológico. Ao usar imagens da natureza, como eu já disse, jardim, vinha, fauna e flora, o livro cria uma ponte entre corpo e aliança, afirmando a vitalidade do amor, descrito como forte como a morte. A análise das vozes, dos motivos de perda e encontro e do contexto cultural revela não um enigma, mas uma reflexão poética sobre exclusividade, reciprocidade e busca mútua. O cânone bíblico reúne narrativas, leis e profecias.
O Cântico dos Cânticos, porém, destaca-se como obra lírica que não segue discursos doutrinários. Sua presença no Ketuvim e sua aceitação como texto sagrado mostram a capacidade das tradições religiosas de interpretar a experiência humana do amor e do desejo. A obra não menciona a lei, não menciona o templo ou Deus de modo direto, salvo em Labareda Divina. É uma antologia de poemas em diálogo entre um amado e a amada, tradicionalmente chamada de sulamita. A crítica, desde o período rabínico, reconhece o caráter erótico do livro. Trata-se de poesia que celebra o corpo e o desejo sem vulgaridade. A linguagem metafórica protege o texto de reduções simplistas. A tese central é que a permanência do cântico se deve à sua ambiguidade. O texto opera em 3 planos. Primeiro, no plano literal, ele celebra o amor exclusivo e o desejo no casamento. Depois, no plano histórico, reflete repertório agrícola e simbólico comum ao Antigo Oriente Próximo. E terceiro, alegórico. Associa amado e amada à relação entre Deus e Israel, ou Cristo e a Igreja. Ler esse livro exige aceitar a sobreposição desses planos, não escolher entre eles. O que há de mais humano, o amor, é mostrado como atravessado pelo sagrado. O cântico ele não segue narrativa linear. Ele é composto de poemas que se organizam como diálogos, eu já disse aqui, entre a amada e o amado, com intervenções de um coro. A voz da amada é ativa e predominante, o que marca uma diferença em relação à literatura antiga. O amado responde com elogios e metáforas naturais. O coro funciona como observador, mediador e intensificador das cenas. A autoria salomônica, sugerida pelo título de Salomão, é contestada pela crítica moderna. A expressão pode indicar dedicação, estilo ou excelência, o mais belo cântico. A indefinição amplia o alcance universal do texto. A linguagem do cântico é inteiramente construída a partir de imagens agrícolas, jardins, vinhas, frutos, animais. Esse vocabulário aparece também em poemas amorosos do Egito Antigo. A ligação entre fertilidade da terra e das relações humanas é direta. Mais uma vez aqui eu peço permissão para divagar. Antigamente, nas telenovelas, não se mostrava o ato sexual. O que eles faziam? E ficava poético. Você entendia o que estava acontecendo ali. O casal estava aqui, começava a se beijar, de repente a câmera virava para a lareira, pegando fogo ali, e a cena acabava. Você entendeu o que aconteceu depois daqueles beijos. Metáforas e divagações. Mas voltando aqui ao nosso tema, a amada é associada ao jardim fechado e à fonte lacrada. Símbolos de exclusividade e potencial. O convite para que o amado entre no jardim e prove seus frutos apresenta a união amorosa como celebração e colheita. A crítica que rejeita interpretações eróticas confunde erotismo com pornografia. O livro não objetifica os corpos, exalta-os por meio de metáforas. O erotismo aqui é relação mútua, não exibição. Não há o que se confundir. Erotismo e pornografia são coisas completamente diferentes. Não há o que se discutir nesse ponto. São coisas diferentes. A boa colocação do problema ajuda a solucioná-lo. Então, essa que é a verdade. As descrições corporais constroem o corpo como parte do mundo natural, integrando pessoa e ambiente. Apesar da estrutura solta, o livro apresenta movimento interno. A amada sente-se exposta e insegura. Abre aspas. Minha vinha eu não soube guardar. Fecha aspas.
mas o amado afirma sua beleza e exclusividade. Dois episódios de busca noturna marcam medo e vulnerabilidade, antes e depois do casamento. Representam o risco da perda dentro e fora da união. O clímax ocorre com o jardim fechado. O ato amoroso é apresentado como aliança. O convite à alegria, abre aspas, bebei e inebriai-vos de amor, fecha aspas, reforça o tom celebratório. A amada afirma, abre aspas, eu sou de meu amado e meu amado é meu, fecha aspas. O final sugere estabilidade e maturidade. A amada torna-se senhora dos jardins. O livro se mantém no cânone porque suas imagens permitem leitura espiritual. No judaísmo, é lido na Páscoa. Associa Deus ao amado e Israel à amada. A relação expressa fidelidade, resgate e renovação. No cristianismo, Cristo é o noivo, a igreja a amada. O casamento do capítulo 3 é visto como antecipação da união final de Cristo com a igreja. A frase, abre aspas, o amor é forte como a morte, fecha aspas, sintetiza o poder da relação como força absoluta. A ausência de narrativa única incentiva interpretações diversas. Algumas leituras, apesar de rejeitar o erotismo, oferecem contribuições sobre desejo e mortalidade. O anseio dos amantes surge também na consciência da finitude. O desejo de ser selo no braço é o desejo de permanência. A ideia de que os amantes são aspectos de uma mesma identidade poética aponta para o modo como a obra integra opostos para construir sentido. A referência ao Éden sugere que o cântico imagina um retorno simbólico à harmonia original entre pessoa, natureza e desejo. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.